Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Mais um bloco para nossa série nos blocos de sábado à noite. Gente, eu tô gostando tanto dessa história. Eu já faz um tempinho que o Bruno não imprime para mim, mas a gente já tem uma coleçãozinha bem considerável, hein? Por falar nisso, os documentos referentes a esse bloco e referente à montagem do quilt que o Bruno vai mostrar daqui a pouco já estão na descrição do vídeo, só baixar para se juntar, para vocês juntarem lá com a coleção que a gente já tem. Eu acho que tá ficando bem bacana, hein? Eu escolhi esse bloco de hoje porque muita gente me pede. Invariavelmente a gente grava nesse cenário aqui, alguém fala: que lindo aquele quilt, me ensina como fazer. E ele já tem, inclusive, vou deixar aqui no card e pedir para o Bruno pôr na descrição do vídeo também. Eu já gravei esse trabalho, a gente até pôs ele um pouquinho mais para frente aqui. Eu já gravei esse trabalho, ele já tem lá no meu canal no YouTube, que é youtube.com/panoxadrez. Só que o que ocorre? Ele tem um truquezinho na hora da montagem que ele, para algumas pessoas, pode ser um pouquinho mais elaborado, principalmente quem ainda é iniciante. E como a gente tem muito iniciante, eu resolvi fazer o mesmo bloco numa versão simplificada, sem atrapalhar de nenhuma forma, deixa eu pôr aqui, sem atrapalhar de jeito nenhum o visual do bloco, tá? O bloco tá igualzinho, as medidas inclusive. A diferença é a montagem. Então depois, se vocês quiserem olhar, cliquem lá no card ou na descrição do vídeo, o link para esse vídeo que tem exatamente esse trabalho aqui, tá bom? Mas eu vou deixar na descrição. Você não quer mostrar, Bruno, o quiltzinho que eu fiz, que é um caminho de mesa? Eu gosto muito da montagem dele também sem molduras, porque vocês vão ver daqui a pouco que as folhas dessas flores não fazem parte do bloco, elas são moldura. E nesse caso o bloco tá sem moldura. Mostra aqui, Bruno, ó. Então ele tem folhas ao redor, tá? Esses verdinhos são folhas. Essas folhas não fazem parte do bloco, elas são molduras colocadas entre os blocos. Então, mas eu vou mostrar também como é que a gente faz. E aí eu resolvi fazer uma montagem colocando os blocos em diamante, que é esse aí que vocês estão vendo, é um caminho de mesa. Então eu vou deixar as medidas também dos triângulos que a gente coloca, né? São carreiras costuradas na diagonal. Vou deixar o link também de um vídeo explicando como fazer essa montagem em diagonal, que a gente termina com os triângulos para poder deixar. Uma vez que você está colocando os quadradinhos assim na diagonal, olhem só, a gente fica faltando aqui, né? Com brechas aqui em formato triangular. Então, para a gente completar a bordinha, ela não tá mais serrilhada, ficar retinha, a gente precisa costurar triângulos. Então, por conta disso, eu vou deixar um link também de um vídeo que explica como é que a gente faz essa montagem diagonal. É bem simples, bem facinho, mas as medidas já estão no mesmo documento do bloquinho, tá bom? Vamos lá, então. Eu vou precisar para cada bloco 4 quadrados da cor que vocês escolherem. Eu escolhi agora, o Bruno até falou para mim, mais rosa, porque lá tá em amarelo e azul, né? Eu fiz rosa porque depois eu vou fazer uma almofadinha e onde eu tô pensando em colocar é o rosa que vai ficar bem. Uma almofada normal, né? Uma almofada mesmo. Então, olhem só. Eu vou precisar de 4 quadrados da cor que vocês escolherem, laranja, rosa, amarelo, vermelho, a cor que vocês escolherem, para ser as pétalas da flor. Vou precisar de 4 quadrados de 6, deixa eu medir, gente, que agora me deu branco aqui. 4 quadradinhos de 5 por 5 centímetros e 4 quadradinhos de 4 por 4 centímetros de uma cor contrastante que vai representar aqui o nosso miolinho. Então, o branco, que é o neutrinho que vai em volta, vocês podem escolher a cor que vocês quiserem, tá? Mas ele é que vai dar esse picote aqui na pétala, para ela ter cara de pétala, né? Então, são 4 de 5 por 5 e o miolinho 4 de 4 por 4. E o rosa, a pétala? O rosa, eu já falei, 11 por 11 centímetros, 4 também, tá bom? Aí a gente vai costurar, olha, desse jeito aqui. Eu costurei, eu coloquei o quadradinho direito com direito aqui no canto e fiz uma costurinha de ângulo a ângulo. Eu faço um risco aqui que pode ser com lápis ou com a caneta que desaparece. Como eu usei a caneta que desaparece, eu passei a ferro, ela já sumiu, mas eu faço um traço de ângulo a ângulo e coloco
nesse sentido, porque às vezes tem gente que se engana, faz assim, olha, não pode, tá? Porque aqui eu tô no meio do quadrado, então é de uma lateral a outra. Faço uma costura exatamente em cima desse traço e nesse aqui também. E notem a posição, olha, tudo na direita aqui do quadrado, o branquinho embaixo e o verdinho em cima. Em todos eles vai ser a mesma posição, olhem só, todos eles a mesma posição, o quadradinho branco embaixo e o quadradinho verde em cima, tá? Eu não posso fazer invertido, assim, por exemplo, ó, tá? Eu tenho que fazer sempre na direita do quadrado, o branco embaixo e o verdinho em cima. Uma vez que eu fiz isso, eu vou cortar, e aí eu posso cortar com uma tesoura, ou eu posso cortar com a minha placa, com minha régua, corto sobre a placa, né, com a régua e o cortador, deixando sempre uma margenzinha de costura de meio centímetro, não precisa medir, tá? A gente pode até medir, coloca a régua aqui bem direitinho, corta paralelo, mas aqui nesse caso, como já está costurado, se ficar um pouquinho a mais também não vai ter problema, tá? E aí a gente passa direcionando para fora. Só que aqui também tem um detalhe. Em dois deles, o branquinho, sempre a margem de costura para fora, aqui, olha, desse jeito, tá? Sempre venho aqui e passo assim a ferro, olha, levantando ele. O azul, o verdinho, em dois eu vou passar desse jeito e nos outros dois eu vou passar ao contrário, para dentro aqui, olha, desse jeito, olha. Então, convém até passar ferro antes, para a costura ficar direcionada para a parte da pétala. Eu já vou mostrar direitinho, deixa eu cortar aqui, para a parte da pétala, porque quando a gente costurar, eles vão ficar direcionadas, né? As costuras aqui, olha, vão ficar direcionadas. Então, eu vou virar pra gente ver, tá bom aqui essa altura, Bruno? Olha só, um para dentro da pétala e o outro em direção ao miolo, tá? O branquinho pode ser tudo para fora, mas o verdinho é importante que duas pétalas fiquem para dentro e duas pétalas para fora. Por quê? Porque quando eu juntá-los aqui, olhem só, colocar direito com direito, bem direitinho, bem certinho, uma já está para baixo e a outra para cima. E aí eu consigo encaixar aqui, colocar um alfinetinho para na hora de costurar ele ficar bem direcionado, bem certinho, tá? E aí a gente vai ver que fica do jeito que tá aqui. Olha só, bem direcionado, bem certinho. Dá para ver, Bruno? Dá, né? Bem certinho por conta disso, olha, porque uma costurinha tá para baixo e a outra tá para cima. E aí eles se encaixam e ficam perfeitinhos, tá? Costuro as duas carreirinhas desse jeito. Como eu desenhei, como eu costurei sempre igual, na hora que eu fizer encontrar, automaticamente eles já vão ficar nessa posição aqui, tá? Costuro bem direitinho aqui, bem certinho, e uma costurinha só de fora a fora, e já vai estar também diferente aqui, olha. Como essa daqui tá para fora, acho que aqui até tá ao contrário, ó. Essa tem que ficar para dentro e a outra para fora. Como aqui já está ao contrário, bem direitinho, elas já vão ficar do mesmo jeito que nessas aqui. Eu tô fazendo muita confusão, Bruno? Não, né? Essas aqui também vão ficar uma para baixo, outra para cima, e aqui também em todos os encontros, então, e ela vai dar certinho do mesmo jeito que tá aqui, tá? Montados os bloquinhos, a quantidade que você quiser, você pode fazer uma cortina, um caminho de mesa, uma peseira, seja lá o que for que você vai fazer. A gente tem molduras entre os blocos, tá? Isso então, olha, para aquele ali, para aquele ali, tá? Para aquele ali. O bloquinho é esse aqui. Deixa eu colocar um alfinetinho aqui, porque ele tá teimoso esse aqui, como eles ainda não estão costurados. Então, deixa eu pôr um alfinetinho aqui, que é para eles ficarem baixinhos e a gente conseguir mostrar direitinho. Teimosinho, mas eu domo eles, olha só. Então, o bloco estando direitinho aqui, bem prontinho, é hora de fazer a moldura, que é isto aqui, olha. Então, eu tenho aqui moldura, que é uma moldura de folha, né? Um quadradinho feito do mesmo jeito. Eu já vou mostrar como faz. Na lateral deles, dois retângulozinhos, já vou
também passar a medida. E aí, essa moldura, ela é costurada entre os blocos. Então, eu ponho um bloco, uma moldura, um bloco, uma moldura, um bloco, uma moldura. Na carreira, entre essas carreiras, eu vou colocar uma moldura e um forpete. Um forpete é isso aqui, olha. São quadradinhos aqui de... Deixa eu ver a medida, gente. 5,5 por 5,5, tá? 5,5 por 5,5 que eu costuro desse jeito. Vocês vão ver no vídeo que eu vou deixar aqui, que é o vídeo desta peça, a gente pode fazer costurando as faixas. Costura as faixinhas direitinho. E deixa eu medir de novo, que agora me bateu 5,5 por 5,5. Eu corto as faixinhas de 5,5, costuro junto e depois eu venho cortando fatias de 5,5, eles já estão 2 a 2. E aí eu monto com mais facilidade, tá? Então dê uma olhadinha lá, porque vale a pena. Um vídeo um pouquinho mais demorado, mas vale a pena, tá bom? É uma aula antiga. É uma aula antiga que a gente gravou ainda lá no ateliê antigo. Você lembra disso? 2013, eu acho. Ah, faz tempo isso, faz bastante tempo. Eu acho que foi mais ou menos nessa época mesmo. Foi um quilt que eu levei muito nos retiros que a gente fazia nos hotéis lá em Campos do Jordão, em Teresópolis, e as pessoas gostavam muito de fazer, não tá bom? estranhem a qualidade, porque a gente ainda era, até hoje era uma a gente webcam bem antiga. era bem, mas tá bem explicadinho, tá? É um vídeo até um pouquinho longo, mas vale a pena. Posso falar as medidas, Bruno? Sim. Então, as folhas, olhem, elas são feitas da mesma forma, tá? Aqui, os quadradinhos são... E eu vou medir de novo, olha só. Não fiz uma colinha. A mesma medida, 5,5, os quadradinhos brancos, 5,5 por 5,5. E esse quadradinho, ele mede 10 por 10 centímetros, tá? Então, 10 por 10 verde, os quadradinhos aqui, aí eles ficam em oposição, tá? Um de um lado, outro do outro, que é para poder formar a folha. Costura bem direitinho, corta a sobrinha aqui, ele fica desse jeitinho, tá prontinha a nossa folha, tá? E esses retângulos, eles têm... Lá vou eu medir de novo. 6,5 por 10 centímetros, tá? Então, 6,5 por 10. Monto esses tijolinhos, né? Que a gente pode chamar assim, que vão ser as molduras. Meio centímetro de margem de costura. Então, costura aqui, eles vão ficar da medida bem certinha do seu... do bloco, tá? Bem direitinho, bem... na medida exata, tá? Na hora de montar, um bloco, uma moldura, um bloco, uma moldura. A moldura aqui desse lado também começa com moldura e termina com moldura. E nesta carreira, que não deixa de ser uma carreira mais estreita, um corner, isso aqui a gente chama de corner, uma moldura, um corner, uma moldura e assim por diante. E aí tá montado o quilt, tá? Que é igual aquele ali de trás. Isso, que é igual aquele, mas aquele, vocês vão ver, a montagem do miolo é um pouquinho diferente, é um pouco mais elaborado. Então, se você achar que você gosta, ele fica em alto relevo um pouquinho. Se você gostar daquele lá, pode fazer também. Agora, esse modelito aqui é um modelito mais simplificado para quem é mais iniciante. É lindo, né, Bruno? Né, Bruno? Bloco? E o quilt aqui, ele é uma montagem, ele não tem moldura. Ele não tem as molduras, não tem as folhas, então, são só os blocos. Aliás, como ele é uma flor, dá até pra gente pôr cabo, dá pra brincar, dá pra fazer uma série de coisas aí com ele. E no documento também você explica e tem as medidas de como fazer ele, né? De como? Não, tem só as medidas, tá? As medidas do triângulo, mas a gente vai deixar um vídeo também com essa montagem em diamante. Um vídeo, uma aula que explica como monta diamante. Isso. Montagem em diamante é o seguinte, quando a gente monta o tradicional, que é este aqui e esse que tá ali, os blocos são colocados nessa posição. Desculpa, tá fazendo brilho lá. Nesta posição, um do lado do outro. Em diamante, a gente coloca nessa posição, tá? Um do lado do outro, nessa posição aqui. E aí, a gente vai ver que para tornar aqui reto, eu preciso colocar triângulos. E esses triângulos é que a gente tem a medida lá, sendo que tem duas medidas. Este triângulo e este aqui, que transforma em reto de um lado e do outro, tá? Que são os triângulos, os 4 triângulos da ponta. Tá bom? Das pontas, né? Das pontas, isso. É um trabalho muito gostoso de fazer e bem bonito, vale a pena, tá? A Elo fez uma cortina. Elo é uma aluna minha que depois deu aula há muito tempo e uma aluna muito querida, uma pessoa incrível.
e ela fez uma cortina. E quando a gente coloca pela janela, que dá pra ver as margenzinhas de costura, parece um vitral. O vitral não tem umas partezinhas escuras, que é esqueci o nome agora, daquele metal que vai entre as partes do vidro. Gente, esqueci. Chumbo, né? O chumbo vai entre as partes. É a coisa mais linda do mundo ficou, gente. Vocês precisam ver. Qualquer dia eu procuro uma foto e posto lá no Instagram para vocês verem. É uma das que você mandou? Eu acho que não. Não, Não né? sei. Não, eu tenho a foto da cozinha da casa dela, já colocada, inclusive. O meu não ficou porque o meu é montado, ele tem quilt, né? Ele está quiltado. O dela não. Ela só pôs tecido, sem manta no meio. É lindíssimo. Eu vou achar a foto e vou publicar. Você pode mostrar essa foto? Pode, claro, com certeza. O Bruno vai mostrar a foto do meu colocado numa janela que dava para ver dentro da sala onde a gente fazia aula, lá no, no hotel lá em Campos do Jordão. Já estão vendo, Bruno? Olha que coisa mais linda. Até assim, desse jeito, também fica bonito, né? Uma cortina. Se não quiser fazer a cortina toda, dá para fazer as flores só num barrado. Olha só que linda que é. Eu mesma faço e eu mesma gosto. É isso então, Bruno? Gente, então é isso. Sábado que vem a gente está de volta, mas essa semana agora a gente tem umas surpresinhas já para o Dia das Mães, hein? Então fiquem a postos, não percam lá, porque a gente vai ter uma série de vídeos bem bacana, uma coisa bem legal para presentear a mamãe. Tá bom, Bruno? Um beijinho então, gente. Bom final de semana. Se cuidem, fiquem em casa. Fiquem com Deus.